Olá pessoal, aqui é a Dani Nunes falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre 3 biografias que eu acho simplesmente sensacionais, assim, totalmente arrasadoras para quem gosta de fotografia. E para mim, um livro para ser incrível, assim, para ser arrasador, é aquele livro que a gente aprende alguma coisa que a gente não espera. Então, para mim, isso é uma biografia arrasadora. E essas 3 que eu vou mostrar aqui para vocês me ensinaram muito sobre a profissão de fotógrafo. Então, gente, o primeiro livro é Sebastião Salgado, Da Minha Terra à Terra. Esse livro, gente, ele me ganhou pela primeira frase. Nesse primeiro capítulo, ele começa a contar que quando ele foi fotografar pela primeira vez um animal, e ele estava vindo já de uma carreira de sucesso e tudo mais, e ele estava começando a fotografar ali pro Gênesis e tudo mais, aí ele foi fotografar uma tartaruga. E ele não conseguia achar o ângulo, não conseguia achar um jeito. Ele fala, como assim eu não consigo fotografar uma tartaruga? Eu fotografei tanta coisa. E aí ele caiu a ficha que ele falou, não, eu preciso saber lidar com esse animal como ele está sabendo lidar comigo. Esse animal deve estar simplesmente aterrorizado, né? Porque eu estou aqui fotografando ele, porque eu estou aqui, uma pessoa desse tamanho. Isso eu achei de uma humanidade, assim, que é você entender o outro lado, não se colocar como o superior da história, é se colocar no igual, é entender o que o outro está passando, é entender a empatia, né, justamente. E a gente faz isso enquanto fotógrafos o tempo todo. A gente se coloca no lugar do outro o tempo todo. A gente tem mesmo que esperar o tempo das coisas. É muito mais que um momento decisivo, né? É uma biografia, propriamente. São memórias, mais ou menos. Tanto que o livro é bem curtinho, vocês podem ver. Tem um caderno de fotos, né, aqui no meio do livro. Porque ele vai citando algumas fotos, os projetos. E aí ele conta como é que ele começou a carreira de fotógrafo dele, e isso é super interessante, porque ele já tinha outra carreira tranquila, estruturada. Ele saiu do Brasil durante a ditadura, exilado, com a esposa. Além disso, tem uma história incrível dele, de recuperação da Mata Atlântica, não sei se vocês sabem, mas a fazenda em que a família tem, né? Um tempo a Mata Atlântica foi totalmente arrasada naquele lugar. Depois de um tempo, quando ele voltou para o Brasil, ele começou a trabalhar o reflorestamento desse lugar. E, gente, é inacreditável que é possível recuperar uma floresta, né? Uma mata daquele tamanho, daquela quantidade de hectares em uma vida. Eu não imaginava, de verdade, assim. Isso tem uma outra história, gente, fantástica nesse livro. Nossa, essa é outra história fantástica. Olha só como eu gosto desse livro. Uma vez o Sebastião Salgado fala que ele ficou muito doente, numa dessas viagens dele pra África. Ele estava cobrindo um conflito, se não me engano foi em Ruanda. Naquele momento, assim, ele estava muito cansado da vida de fotografar a África, porque ele se sentia muito afetado por tudo aquilo. Nesse lugar, ele fala no livro que os corpos se amontoavam simplesmente, indiscriminadamente, e eram muitos. Não tinha nem a intenção de esconder, não tinha nem a intenção de enterrar. No fim do dia vinha uma escavadeira e colocava todos os corpos numa vala, e era isso. E ele falou que aquilo foi deixando ele tão mal, e ele foi ficando doente, exatamente do que ele estava doente. Então, e isso foi um problema de pele dele, justamente, que apareciam uns caroços, e como se fosse uma inflamação na pele e no corpo todo, enfim. E aí ele teve que voltar para casa para investigar isso, porque o médico não achava qual era a causa. E aí, depois de procurar, né, várias vezes aí a causa disso, um médico falou para ele que ele não conseguia achar, ele não tinha nada do ponto de vista médico. E aí sugeriu para ele o que é que estava acontecendo na vida dele, porque de repente aquilo podia ser uma representação né, um jeito da mente extirpar do corpo algum tipo de estresse muito forte que ele tivesse passado. E aí ele falou, é lógico, eu estava no meio daquele conflito, aquilo entrou em mim até os ossos, né? E, gente, é muito impactante esse tipo de história, porque eu não poderia ser fotojornalista, porque essas pautas, elas me afetam de uma maneira gigantesca. Eu não conseguiria lidar, provavelmente, com uma imagem tão forte. Eu não conseguiria, por exemplo, que aí vai nos levar ao outro livro. Então, Sebastião Salgado, Da Minha Terra à Terra, livro 1. Livro 2, Ligeiramente Fora de Foco, do Robert Capa, nesta edição linda e maravilhosa, cheirosa da Kozak. Gente, quem gosta de livro, tem uma coisa, tá?
A gente chega em livraria, livro novo, a gente cheira. Ai, tem livro que tem cheiro de Kozak, é cheiro de beleza, é um cheiro assim... Este, por exemplo. Kozak Naif, como não sei se todos vocês sabem, mas foi uma editora incrível brasileira, com projetos gráficos simplesmente maravilhosos, capas muito bem cuidadas, projetos inteiros muito bem cuidados. Papel cheiroso. Isso é coisa de gente louca que gosta de livro, gente. Vocês estão entendendo o tamanho da loucura. Enfim, mas no Brasil, então a Kozak fechou faz alguns anos. E hoje quem publica este livro no Brasil é a Gustavo Gilli, GG Brasil, que é uma outra editora fantástica. Depois eu vou falar outro dia aqui sobre a GG, porque tem livros incríveis para quem gosta de fotografia. Eu tenho essa edição da Kozak, que é uma edição extremamente bem cuidada, gente. É fantástico, assim. Olha o cuidado, sabe? A impressão, é uma coisa incrível. Foi o Robert Capa. Robert Capa foi nada mais, nada menos do que o primeiro fotógrafo a ir ao fronte fotografar. E isso na Segunda Guerra. Ele tem essa foto aqui, olha, que é, sem dúvida, uma das fotos mais importantes aí do século XX, porque foi feita no desembarque lá no dia D, na Normandia. E, gente, vou falar pra vocês uma coisa que eu acho bizarra. Vocês estão vendo essa foto. Dia D, desembarque no dia D. Imagina a piração do desembarque no dia D. E aí as pessoas falam assim, mas essa foto não é boa, essa foto tá tremida. Meu bem, você fotografando lá no desembarque da Normandia, podendo tomar tiro, bomba e sei lá mais o que, e você tá preocupado? Você acha que você vai conseguir fazer o foco da foto? Ah, vai cagar, né, gente? Desculpa pelo palavreado, mas tem umas coisas que eu não entendo. Então, assim, esse livro, o Capa era um cara que queria ser escritor antes de ser fotógrafo. Então, esse livro não é bem uma biografia, ele é uma quase biografia, porque o Capa falou que ele se deu ao luxo de estar um pouco além e um pouco aquém da verdade. Então ele mudou um pouquinho algumas coisas, mas muita gente confirma essas histórias e todas são sobre ele. Então é um cara inacreditável e, gente, a história dele indo pro front é demais, assim. Falaram pra ele, vai lá cobrir a guerra, ele chegou no lugar que falaram pra ele ir, e aí nada acontecia, ele tava lá, né, e aí o pessoal falou pra ele, um dia ele perguntou, tá, e aí, quando a gente vai pra guerra? Pra guerra? Não, a gente não vai pra guerra. Mas como a gente faz as fotos? Ah, a gente faz as fotos quando eles voltarem pra cá, a gente faz foto aqui do acampamento não sei o quê, é isso. Ele falou, o quê? Não, eu vou pra esse tal desse fronte de guerra aí, e foi. E é daí que vem aquela frase dele de que se a sua foto não está boa, é porque você não está perto o suficiente. E é aquilo, né, gente? Vamos correr atrás dos fatos. E eu acho que essa é uma história, assim, muito interessante. Ele é um cara que... ele era húngaro e muito engraçado. O irmão dele foi também um fotógrafo, talvez não tão famoso quanto ele, mas um fotógrafo muito importante. Foi um dos fundadores lá do International Center of Photography, o ICP, que é muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele conta que o Robert Capa começou sem dinheiro, morreu sem dinheiro, mas o legado que ele deixou era inimaginável, porque mudou como se fazia fotografia de guerra e como as pessoas recebiam aquela informação prontamente e como as pessoas conseguiam saber o que de fato acontecia no fronte de guerra, porque até então não se tinha fotos de como era a guerra. E olha que impressionante, né? É muito louco a gente pensar que hoje, em 2018, a gente sabe quase em tempo real tudo, né? E olha a loucura de você querer ir pro fronte de guerra fotografar. E não é só coragem, você tem que estar, né, no pique daquilo, no pique de fazer aquilo. E aí eu tava falando antes que eu jamais poderia ser fotojornalista, gente, porque essas coisas mexem muito comigo. Eu jamais conseguiria fotografar alguém levando um tiro, eu jamais conseguiria fotografar uma pessoa com a perna sendo estourada numa mina, ou ela inteira sendo despedaçada. Eu não conseguiria, jamais. Então, assim, não é o tipo de fotografia que eu conseguiria fazer e com a qual eu conseguiria viver. Então, eu entendo muito aquela história do Sebastião Salgado ficando doente, né? Claro que depois de muito tempo lidando com isso, mas ficando doente porque estava vendo aquela situação extremamente desumana e difícil e eu entendo que como é que eu também não conseguiria fazer isso e como essas histórias são incríveis e como a gente vive num mundo
muito confortável, gente. A gente vive dentro da, né, lugares com arte, lugares com fotografia, muita coisa bonita, porque, né, querendo ou não, as imagens falam muito sobre beleza, e isso é uma coisa que eu vou falar num dos próximos vídeos também, porque parece, inclusive, que a nossa função é necessariamente ter fotos bonitas. E será que é? Acho que não, na verdade, né, gente? Mas essas duas histórias mexem muito comigo, porque eu acho que elas são incríveis, de pessoas que vão até os lugares, não porque elas precisam ir, gente, mas porque a fotografia te leva para esses lugares. Apesar da minha fotografia não ser como a fotografia dessas pessoas, não ter temas parecidos, não serem necessariamente fotógrafos de rua, apesar de estarem fotografando lugares públicos quase sempre também, né? Por acaso são dois nomes de fotojornalismo muito grandes. Apesar de tudo isso, eu acho que essas são histórias que valem para todas as pessoas que gostam de fotografia e arte, porque elas são extremamente fortes e impactantes, né? Agora, ao que me leva à terceira biografia, que é, gente, o livro mais incrível que eu li em 2017, e eu leio bastante, e me marcou muito, 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 muito mesmo, inclusive mudou a minha visão da minha fotografia, mudou assim de verdade, gente. Justamente porque eu li esse livro e porque eu entendi quais são as motivações, eu entendi pra mim, inclusive, quais são as motivações, e essa biografia não é de um fotógrafo, nem de uma fotógrafa, é de uma artista, que eu acho das mais incríveis, assim, desta face da Terra, que é a Marina Abramovic, o Pelas Paredes. Gente, esse livro... Eu conhecia muito da história da Marina, mas não conhecia tudo isso. E aqui eu acho que ela é muito verdadeira. Eu acho que, além das histórias de trabalho, tem a história da família dela que é fantástica. Fantástica, assim, pra quem tá lendo, porque quem tá vivendo lá com a família não é lá isso, né? Mas a Marina, vamos começar. A Marina nasceu na ex-Iugoslávia. E os pais dela eram os pais, tá? Pai e mãe eram heróis de guerra. Os dois. Olha isso, que fantástico. Não é o pai herói de guerra. O pai e a mãe. E a mãe tinha um cargo muito mais alto, porque ela era muito mais importante lá no fronte de guerra, onde eles estavam, na Iugoslávia. Olha só como já começa este livro, gente. E aí, só que a vida dela com a família era totalmente louca, assim, tinha situações muito complicadas, e ela teve vários privilégios, ela fala, durante o regime comunista lá na Iugoslávia, porque ela fala que ela teve a sorte de morar, por exemplo, numa casa muito grande, que era do partido, né, para a família dela, e o mais incrível é que a mãe dela trabalhava com arte nos museus, e isso era um cargo muito grande na ex-Iugoslávia, e eu acho isso fantástico. E ela fala que ela tinha obras em casa que ninguém no país inteiro imaginava que poderia ter, porque passava pela mãe dela, né? E isso foi colocando ela dentro desse roteiro de arte na vida, né? Mas tinham questões que eram dela, e a mãe dela era uma pessoa extremamente rígida. E ela fala que ela, inclusive, aprendeu muitas dessas coisas muito rígidas com a mãe. E, ao mesmo tempo, tem toda a história dela artística. Então, desde o primeiro trabalho, como ela foi parar na performance. Gente, muito incrível como a performance era um lugar que se dizia de liberdade, mas, na verdade, não era dessa liberdade toda. E isso é uma coisa engraçada da gente pensar, que dentro do âmbito de arte e de criatividade, você espera que todas as ideias possam ser aceitas, né? Só que não, minha gente, não é bem assim. São as ideias estabelecidas que são aceitas. As ideias que não são as mesmas, elas têm que batalhar o seu lugar lá ao sol, como em todas as áreas. E isso é bem interessante, assim, de perceber, de imaginar, né? Outra coisa que eu gostei muito desse livro é que a Marina fala muito dessa coisa de continuar trabalhando, apesar de não ser o sustento dela. Ela trabalhou como professora por quase a vida toda. A Marina teve várias loucuras de, tipo, morar no deserto da Austrália lá, para poder fazer um
uma das séries que ela estava pensando, e ela, durante aqueles meses, fotografou para uma pessoa que ela conheceu, e ela passou um tempo morando no deserto australiano, minha gente. Olha só, fora todos os outros lugares para onde ela ia apresentar as performances, né? E, gente, é muito louco tudo isso, e ao mesmo tempo ela no centro de todo o trabalho, porque na performance ela fala que ela se coloca porque ela quer que as pessoas enxerguem aquilo humanamente. E aí quando você personaliza aquilo, então é como se a pessoa conseguisse tirar a performance do mundo abstrato e enxergasse a existência e a possibilidade da performance de fato. E eu acho que isso é um trabalho muito forte, mas performance é uma coisa muito abstrata. Inclusive, ela fala que ela precisava muito de fotografia porque era a única maneira naquele momento, de registrar a performance dela. O vídeo não era uma coisa acessível para todo mundo, né? Então, ela passou muito tempo trabalhando também com fotografia e tendo fotógrafos ao lado dela, porque era a maneira como se registrava o trabalho. Fora isso, gente, uma coisa assim fantástica, uma das coisas fantásticas, né, que eu aprendi aqui com a Marina é que a gente faz o que faz, artista, fotógrafo, faz o que faz porque é o que a gente sabe fazer, é o que move a gente, e a gente tem que continuar fazendo. E a gente não faz por dinheiro, a gente faz porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente quer fazer. E a gente tem um privilégio muito grande de poder realizar isso, né? Poder comer e realizar esse tipo de trabalho. E ela fala que ela ganhou dinheiro de verdade quando ela foi fazer aquela retrospectiva em Nova York. E ela vai contando no livro todas as histórias de todas as séries, os vários festivais que ela trabalhou, todos os rompimentos de relacionamento. E aí ela conta dessa retrospectiva lá no MoMA, que isso mudou a carreira dela financeiramente. E aí ela ganhou dinheiro, e nisso ela já tinha 48 anos. E aí é louco você pensar que a pessoa já tinha feito coisas incríveis, era uma retrospectiva da carreira, não era uma estreia, não era a primeira grande... Já tinha 30 anos de trabalho para mostrar, e na primeira retrospectiva é que ela ganha de verdade dinheiro. Olha isso. E tem outros sacrifícios, por exemplo, ela não teve filho, e ela fala que ela escolheu não ter filho, isso ela fala lá no começo do livro, que ela não ia ter filhos, porque ela sabia que pro tipo de coisas que ela queria fazer, não tinha como ela se dedicar ao trabalho e a um filho. Que a gente pense, né, que a pessoa tem que abrir mão de ser mãe, tem que abrir mão de talvez outras coisas da vida que talvez não seja necessário para um homem, mas é para uma mulher. Sim, gente, e isso realmente acontece. Eu vejo isso com outras pessoas, e eu aprendi muito com a Marina porque eu tenho filho, e meu filho tem 6 anos, dá pra abrir mão de ser mãe hoje em dia pra poder ser fotógrafa. E eu falei, quer saber, eu entendo, mas o meu caminho eu vou seguir com meu filho, sim. E que gostem ou que não gostem, entendeu? Então, essa autonomia de você pensar qual é o seu caminho e qual é a posição que você quer ter, e que o trabalho exige dedicação. E, gente, eu acho que isso é muito fantástico, de você conseguir enxergar tudo isso dentro de um livro. Hoje eu gravo, inclusive, esse vídeo aqui pra vocês porque eu li esse livro. Eu tinha muita dificuldade de me colocar na frente da câmera, qualquer que fosse, mesmo pra selfie, gente, eu não tinha nem isso. Porque eu achava que o meu trabalho eu não tinha que aparecer no meu trabalho. A minha foto tinha que aparecer no meu trabalho. E depois que eu li tudo isso, a Marina falando sobre a importância de que ela estivesse no trabalho, para as pessoas humanizarem o trabalho dela, eu falei, cara, eu concordo, de certa forma, aparecer no trabalho, como eu tô aqui falando em vídeo para vocês, humaniza o meu trabalho e me dá a chance de explicar o que é que eu tô fazendo. E de inspirar talvez outras pessoas, ou não, enfim, mas pelo menos de dar a chance de falar com elas. Porque quando a gente expõe, quando a gente pensa séries e coisas desse tipo, é muito difícil conseguir falar com as pessoas de verdade sobre o que você está fazendo. E aí depois fica lá no teu site, e aí depois você vai colocando nas redes, mas passa. E as fotos, elas não passam assim, né? Elas são registros, sei lá, por quanto tempo elas vão existir, né, gente? E eu acho que isso me fez pensar muito, assim,
no meu objetivo de fotógrafa, no meu objetivo de fotógrafa, de mulher fotografando. Eu não tô aqui colocando para as pessoas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, gente, é uma verdade minha. Eu tô dizendo que esse livro me ajudou muito a pensar o meu lugar enquanto artista, meu lugar enquanto fotógrafa, enquanto pessoa que tá pensando um jeito criativo de viver, de trabalhar, de ganhar seu dinheiro. Porque é isso a minha vida também, né? Claro que não tem este glamour de Marina Abramovic, mas é isso, a gente tem que seguir fazendo a única coisa que a gente sabe, ou o que a gente quer fazer de fato, e o privilégio de poder escolher essa vida. Isso é um privilégio e eu agradeço por isso todos os dias, minha gente. Por isso que eu queria falar pra vocês desses 3 livros, porque eu acho que eles são extremamente inspiradores, nos tiram da caixinha, nos tiram da nossa vidinha básica de privilégios. Eu acredito muito nisso. Eu acho de verdade que a gente precisa, às vezes, de uns tapa na cara, que seja de livro, que seja de filme, pra falar, meu bem, para de reclamar da vida, né? Vamos lá fotografar na rua, vamos fazer alguma coisa útil da vida, porque é possível, você tem condições e o seu cérebro está aí inteirinho e funcionando. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.